Você assistirá agora uma mensagem que vai abençoar a sua vida com o pastor Alexandre Augusto. E hoje nós vamos iniciar essa caminhada abençoando 3 meses do ano. 3 meses do ano sendo abençoado por nós nessa noite de uma forma poderosa, maravilhosa, que com certeza, eu falo isso crendo no poder da palavra de Deus, vai fazer a diferença. Eu estava aqui no ano passado, nós abençoamos os dias orando pelos meses do ano. E profeticamente hoje nós estamos aqui para abençoar, profetizar sobre os meses de janeiro, fevereiro e março. Amém? Amém. A Bíblia tem 31.102 versículos. Eu falo em versículos porque fica mais fácil você fazer uma separação. Agora você sabe que são dois livros, o Velho Testamento, o Novo Testamento, 66 livros ao todo, com mais de 40 autores que não se conheceram e escreveram a Bíblia. Mas a Bíblia no todo ela é formada, se você contar, independente um pouco da tradução, que varia um pouquinho, mas a Bíblia tem 31.102 versículos. Alguém sabe qual é o versículo que está no meio da Bíblia? Qual que é o versículo que forma o elo da Bíblia? Qual que é o versículo que está no centro? Diz assim: Tov lachasou baronai mibeko rabadam. Sabe o que significa isso? É o Salmo 118, versículo 8. É o meio da Bíblia. E diz assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha só! Não é por acaso que está ali, meu irmão. Então é a palavra de Deus que é o nosso sustentáculo. E é por ela que nós vamos abençoar os primeiros 3 meses do ano. Glória. Quem crê, diga amém. Amém. Quem quer viver um ano totalmente abençoado, diga amém. Amém. Nunca se iluda. O fato de você viver um ano abençoado significa que você não vai ter luta. Amém? A luta faz parte da vitória. Ninguém é vitorioso se não travar uma luta. Então a luta é parte da vitória. Então abra os seus olhos, o seu coração, para o que Deus vai falar com você nessa noite. Eu peço a você que se coloque de pé e abra a sua Bíblia comigo no versículo base para essa mensagem. Lucas capítulo 11, verso 21. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21. Só quem achou, diga amém. Então, ouça o que diz a palavra de Deus. Diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Eu vou repetir, tá? Preste atenção. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amém? A minha tradução diz assim, e eu quero partir desse princípio, mas eu sei que a sua também não diz muito diferente. Quando o valente armado guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amém? Feche a sua Bíblia, coloca ela no seu assento, levanta a sua mão para cima, em direção ao trono dos céus, e peça para Deus falar com você nessa noite algo que você precisa ouvir, que vai fazer a diferença na sua vida. Amado Deus, eterno e soberano Senhor das nossas vidas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fala conosco esta noite, como sempre tens falado conosco através desse altar. Mas fala, Senhor, também não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que
que nós precisamos ouvir nessa noite, para a honra e glória do teu nome, e você diz amém. Se assenta dando graças a Deus. Irmãos, eu preciso primeiro, para abençoar, eu quero que você entenda que o objetivo aqui é abençoar os meses de janeiro, fevereiro e março. Não se esqueça disso. É muito importante que você tenha isso em mente. Durante o momento em que Deus está falando com você através desse altar. Para que nós possamos começar a entender o que Deus está falando, nós vamos primeiro entender o que se trata, ou o que significa no original hebraico gibor, quer dizer valente. O que significa valente? Que escrito aqui nesse versículo e nos outros versículos da Bíblia, a palavra gibor aparece para valente. E no plural, giborim. Então, valente, ou essa palavra no original hebraico, quer dizer homem forte, homem corajoso. Então, valente é aquele que se põe e se posiciona na força, na coragem. Não na força do seu braço, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E quando a Bíblia diz isso, ela não está falando quando você confia em outra pessoa. Porque o versículo segue dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então, maldito é o homem que confia em você mesmo. É por isso que a Bíblia nos orienta a confiar no Senhor. É por isso que a Bíblia, no versículo que está no meio, diz que melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, o valente é aquele que age, que vive, que atua, que se posiciona com força e coragem no Senhor. Porque nós estamos falando de uma igreja, de um povo de Deus. E o versículo diz que quando ele é valente, quando ele é um homem forte e corajoso, ele guarda. Guarda o quê? A sua casa. E diz também que ele guarda armado. Há um perigo muito grande, irmãos, quando nós nos posicionamos como valente, mas quando você fala assim, cadê a sua espada? Cadê a sua arma? E quando a Bíblia diz espada, você já sabe que ela está falando da palavra de Deus. Efésios capítulo 12, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, e com toda a propriedade ele diz que é a espada, que é a palavra. Mas, nesses meses que nós estamos abençoando, nós vamos entender também que a oportunidade de você estar aqui nessa noite é uma oportunidade ímpar, porque tem pessoas que não estão aqui nessa noite. Pior ainda, pessoas que desprezaram o chamado. O chamado da oportunidade de estar abençoando o seu ano. É você que vai viver o ano de 2023. Eu não vou poder viver o seu ano para você, meu irmão. Eu viverei o meu. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é varão valoroso. Ele é o Deus da batalha. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Ele é o Senhor dessa igreja e Senhor da sua vida. Por isso 2023 será sim um ano de vitória para aqueles que creem. Tem alguém que crê nessa palavra? Diga amém. A Bíblia vai dizer, e eu quero contar para você uma história, que está em 2 Samuel, no capítulo 23. A Bíblia vai dizer sobre alguns homens valentes que acompanhavam Davi. No capítulo 23 de 2 Samuel, se você ler o capítulo 23, você vai ver que no começo, nos primeiros versículos, ali do primeiro versículo ao 7º versículo, Davi se posiciona como profeta. Ele diz assim, o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Então Davi era profeta. Está explícito em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Que diz assim, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava em minha boca. Davi também não era só profeta.
Davi também era rei. Em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 3, a Bíblia vai dizer que os anciãos de Israel ungiram Davi para ser rei sobre todo Israel. E Davi também não era só rei. Davi é um biotipo, um protótipo de Jesus, porque em 1 Samuel, no capítulo 30, você vai ver que Davi manda trazer um éfode. Esse éfode era só o sumo sacerdote que usava. E lá no versículo 7 e versículo 8, a Bíblia diz que Davi coloca o éfode e consulta o Senhor. Quem podia colocar esse éfode era só o sacerdote. Então Davi, sobre ele recebe e sustenta os 3 ministérios bíblicos, que é algo fenomenal. Esse Davi, quando jovem, fugiu de Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 22, que Davi foge para um lugar chamado Caverna de Adulão. E chegando ali, Davi se esconde, mas antes Davi leva os seus pais para uma terra de uns inimigos e diz assim: deixa os meus pais ficar aqui, até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim. Irmãos, Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Eu vou repetir: íntima intimidade com Deus. Fica aqui, até que eu saiba o que Deus quer de mim. E Davi vai para umas cavernas, uma rede de cavernas, a chamada Caverna de Adulão. E ali ele se esconde. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 22, de 2 Samuel, que 400 homens, fora mulheres e crianças e idosos, 400 homens, então dava por cerca de 2.500 pessoas, no mínimo, foram até Davi. Esses 400 homens, a Bíblia vai dizer que eles eram endividados, desgostosos e de espírito abatido. Irmão, esses homens vão matar Davi e diz para Davi: nós queremos ficar com você, Davi. Nós queremos o seu direcionamento. Eles vão junto com Davi porque eles viram o espírito de excelência de Davi. Irmão, quando você mostrar para as pessoas que o Espírito do Senhor está na sua vida, as pessoas vão querer andar com você. Sabe por quê? Porque há um brilho de Deus quando uma pessoa tem o Espírito Santo nela. Há um brilho! E esse brilho não tem como esconder, não tem como disfarçar. O fato de você andar de bonitinho, não faz de você ter um brilho. Mas o brilho do Espírito Santo é explícito. Glória a Deus. E Davi, naquele lugar, outros jovens como ele, vão e ficam com ele. Daqueles 400 homens, desses 400 homens que foram para a caverna de Adulão, 37, mas 30 se destacaram mais. São chamados de os valentes de Davi. Esses homens lutaram com Davi. Guerras, pelejas, travaram batalhas com Davi. Desses 37 homens, 3 foram maiores. Agora, olha o que diz a Bíblia no capítulo 23. E é no capítulo 23 que estão os valentes de Davi. O capítulo 23 começa dizendo assim: essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, Deus de Jacó, e suave em salvos de Israel. Olha para mim um pouquinho. Davi é um homem ímpar na Bíblia. O Zohar diz assim: a carruagem celestial tinha 3 rodas. E Deus acrescentou Davi junto aos patriarcas como a 4ª roda da carruagem, e assim a carruagem se completou. Davi, ele é colocado equiparadamente a Abraão, Isaac e Jacó. Então Davi é um homem que nós precisamos parar e olhar e atentar para as suas palavras, para as suas atitudes. E agora, nós estamos chegando no final do que para nós é 2 Samuel. E Davi vai morrer, ele já é velho, porque a Bíblia diz que essas são as últimas palavras de Davi. Se você ver o livro de 2 Samuel, ele vai ter só 24 capítulos. Então, 24 capítulos, Davi vai morrer em 1 Reis, no capítulo 2 aproximadamente. Então, Davi está perto da sua morte, Davi já estava velho. E a Bíblia vai dizer aqui que 3 valentes se destacaram
quando Davi estava velho. Eu quero falar desses valentes para você. O tema dessa noite é o que você está vendo ali atrás, os 4 ou os valentes de Davi, os 3 valentes de Davi. Mas eu quero falar de um a um para você entender que o Deus que estava com Davi está aqui nessa noite para mudar a nossa história, a história desse ano de 2023. Glória a Deus! O primeiro deles Aleluia! é Yosef Bashevet. A sua Bíblia vai estar escrito Josebe Basebet. O primeiro deles diz a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Yosef Bashevet, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma vez. Olha para mim. Uau! Eu acho que essa palavra é mais propícia para o que está escrito sobre esse homem aqui. Uau! Esse homem se levantou contra 800 homens inimigos e os feriu de uma vez só. Irmãos, eu profetizo que todas as batalhas, todas as guerras, todos os obstáculos que vierem na sua vida no mês de janeiro, você vai romper por eles, você vai passar por eles, como um trator passa em cima de caixa de ovos, você vai atravessar por eles e vai chegar do outro lado inteiramente são e salvo, porque o Deus que estou pregando aqui nessa noite está dizendo para você que Ele vai abençoar o mês de janeiro. Glória a Deus! Aleluia! Yosef Bashevet. 800 inimigos. Esse homem se levanta. Ele olha para os inimigos. Eu fico imaginando os olhos de Yosef. Eu fico imaginando ele olhando para os inimigos e partindo para cima. Irmão, parte para cima, tá? Janeiro já começou. Parte para cima. Não tenha medo dos problemas, não. Não tenha medo das coisas que virão, não. Deus é contigo, meu irmão. Deus está contigo. O Senhor é conosco. Ele é varão valoroso de guerra. Ele é o Deus que está na igreja e a igreja é dele. Glória! Nada vai prevalecer contra nós. 800 homens. Eu fico imaginando o pastor Renato chegando em casa falando para o pastor lá assim, ó, faz um almoço mais cedo, que eu tenho uma briguinha ali. Com quem você vai brigar? Uns 800. A Lara amarra ele e põe debaixo da cama de Deus, você não sabe aqui. E não sabe por quê? Porque quando você demonstra coragem em alguma coisa, as pessoas não acreditam. Sabe isso? Negócio seguinte, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, as pessoas vão acreditar. Não tem recurso, cuidado. Não tem sabedoria, cuidado. Não tem ajuda, não tem... Não. Você não depende das condições humanas. Você só depende de Deus. Oh, glória! Para abençoar o mês de janeiro. E o Yosef Bashevet, ele vem para representar o mês de janeiro. O que Deus vai fazer na sua vida, não importa a quantidade de problemas que virão. Você é mais do que vencedor. 400 anos. E não sabe o que eu acho interessante? Eu sempre me pautei nisso. Da preocupação de Deus em distância, peso, valor, nomes. Tudo na Bíblia está ali por um objetivo. Agora veja bem, o nome Yosef Bashevet. Yosef quer dizer aquele que acrescenta. Olha o nome do valente de Davi. Olha como Deus parece brincar com as palavras. Yosef é aquele que acrescenta. Bashevet quer dizer apaciguador. Então aquele homem tinha por incumbência, irmãos, olha para mim. Nome em hebraico é muito importante. O primeiro presente que você dá para o seu filho antes dele nascer é o nome. Sim ou não? Sim. É o primeiro presente que você dá para alguém. Nome indica personalidade. O nome, no contexto bíblico, quer demonstrar
personalidade, caráter e identidade. Agora veja que esse homem aqui chamava aquele que acrescenta e é apaciguador. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você vai ter batalha, eu terei batalhas, mas nós vamos vencer. Em Cristo Jesus, eu vou vencer. Sabe por quê? Porque você vai acrescentar paz por onde você passar. Você é guerreiro de Deus. Janeiro é um mês que nós vamos vencer. Deus vai te abençoar porque você abraçou a oportunidade. A oportunidade de ser um guerreiro de Deus. Um valente da igreja evangélica quadrangular. Um valente da presença maravilhosa de Jesus. Você vai sair daqui hoje um valente, uma valente de Deus. Porque você, aonde passar, vai acrescentar paz. O segundo nome que aparece aqui, eu estou pregando sobre os 3 valentes de Davi, que representam os 3 meses do ano que nós estamos abençoando. O segundo é Eleazar, ou na nossa pronúncia, Eleazar. Eleazar também é o mesmo nome, Lázaro. Lázaro em hebraico é Eleazar. Mas por causa da influência da língua helênica, da língua romana, do aramaico, nós encontramos no Novo Testamento o nome Lázaro, mas em hebraico é Eleazar. Eleazar, olha o que a Bíblia diz sobre Eleazar. Eleazar representa o mês de fevereiro. E depois dele, depois de quem? De Yosef Bashibé. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando Israel, os homens, e quando de Israel os homens subiram. E este se levantou e feriu até lhe cansar a mão, e ficara a mão apegada à espada, e naquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Olha para mim. Os inimigos se levantaram. Quem eram os inimigos? A Bíblia diz que eram os filisteus. Se levantaram contra Davi. Eleazar pegou a espada. E ele saiu matando os inimigos. Ele lutou com tanta veracidade. Ele lutou com tanta determinação. Ele lutou com tanto entusiasmo. Ele lutou com tanta garra, que a Bíblia vai dizer que a espada ficou apegada à sua mão. Ninguém tirava a espada da mão dele. Irmão, a espada não pode sair da mão do valente. O valente que é valente de verdade precisa ter a espada na mão, precisa andar com a espada, conhecer a espada, e precisa tomar posse da espada. Irmão, está cheio de gente aqui andando com canivete. Canivete. Na hora da luta, que o inimigo se levantar com a espada dele, porque o inimigo tem espada, não se engane não, tá? Aí o crente vai arrancar o canivete. Aí vai olhar para a espada do inimigo, olhar para o canivete e vai correr. Mas o valente de Deus, que carrega a espada de Deus, que conhece a espada do Senhor, ela vai se apegar na sua mão, ninguém vai tirar a espada de você, meu irmão. Você vai vencer os seus inimigos, seja a enfermidade, seja o que for, seja a luta, você vai vencer. A espada de Deus vai se apegar na sua mão. Ele lutou, irmão. Eu conheci o Gustavo, meu filho mesmo. Nós somos em Santa Rita de Jacutinga, na terra do Sul, e eu fui conhecer o primo dele, mais velho que ele. Já está também no finalzinho da vida, bem idoso, o Messias. Quando eu estendi a mão para pegar a mão do Messias, ele estendeu a mão. Só que ele fez assim, a mão dele era assim, ó. Eu olhei na mão dele, ele não abriu os dedos, ele fazia isso aqui, ó. A mão dele era assim, ó. Meu filho está aqui. Ele pode provar isso, as duas mãos dele eram assim. Eu fiquei olhando, cheio de cara. E eu falei, Dona Maria, olha só, a mão do Messias. Ela falou assim, meu filho, desde menino ele vive da enxada. Irmãos, a enxada tomou forma da mão dele. As duas mãos dele eram assim porque vivia da enxada. Irmão, eu profetizo em nome de Jesus. As suas mãos é um sinal da espada de Deus. E era todo mundo que olhar para a sua mão, verá o sinal da espada de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é com essa espada que você tem que vai vencer os seus inimigos. É com essa espada que
Deus deu, a palavra do Senhor, e você vai ter vitória. Quem quer vitória aqui, diga amém. Quem vai sair daqui nessa noite como um valente de Deus, diga amém. Quem vai sair daqui nessa noite derrotando os seus inimigos? Glória a Deus. El e Azor, que o juntava e formou-se o nome Eleazar. El em hebraico é Deus. Azor em hebraico é do verbo ajudar. Sabe qual é o nome desse homem aqui, meu amigo? Deus ajuda. Aleluia, irmão. Deus te ajuda, velho. Deus vai te ajudar, velho. Sabe por quê? Porque a espada de Deus está na sua mão. Tem alguém que tem a espada de Deus na mão aqui? Então recebe o que eu vou dizer para você nessa noite. Deus vai te ajudar. Não tema. Não tema. Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai te ajudar e você vai romper o mês de fevereiro. Sabe por quê? Porque Deus vai te ajudar. Glória a Deus. Eu creio, meu Pai. Olha só o terceiro homem. Seguindo a sequência do versículo aqui, vai estar no versículo 11 e 12. A Bíblia vai falar sobre um outro valente de Davi. O terceiro, dentre os três maiores. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, diz assim: e depois dele, depois de quem? De Eleazar. Depois dele, Chamá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, olha só, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Olha os filisteus aí, irmão, de novo. Você está pensando que o inimigo vai desistir? Ele não vai desistir, porque ele não desiste. Mas de uma coisa eu sei, ele vai cair. Amém. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui nessa noite um valente de Deus. A Bíblia diz que Samar, ele se posicionou, tinha um campo de lentilhas. Eu não sei se era dele, eu não entendi, eu ainda não compreendi, eu não sei se era dele, se era do pai dele, mas eu acredito que ele comia daquele campo, eu acredito que ele se alimentava, e a Bíblia diz que ele se põe no meio daquela terra, e ele defende aquela terra, e ele feriu os filisteus, ele derrotou os inimigos, e por causa dele, José, Deus deu grande livramento. Por causa de você, Deus vai dar grande livramento para a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Ele levantou, colocou a mão, mas aqui não quer meu, ninguém toma. E ele começou a lutar, defendeu o campo de leite, irmãos. Ele defendeu o seu alimento, a sua terra. Deus está nos chamando como valentes do Senhor a defender a nossa igreja, a defender o nome dessa igreja, a defender o Senhor que você serve, a defender o ministério que Ele te colocou nas mãos. Deus te chamou para ser um valente, empunhar a espada e defender aquilo que Deus confiou em você. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sabe que a Bíblia que me chama a atenção aqui? É que a Bíblia vai dizer que muitos fugiram. Alguém vai fugir, irmão. Mas não olha para aquele que foge, não. Sabe por quê? Porque ele é covarde. Gideão, chama o povo, 32 mil. Gideão, vai para a guerra, 300. Cadê o resto? Não serve. Irmão, quem não serve para servir, nunca será servido. Então, irmão, você precisa primeiro entender que o seu chamado é para ser um valente e que o mês de fevereiro está aí na frente para ser desbravado. Glória a Deus. Não temas! Não temas! Porque o Senhor é contigo. Ele está olhando para você. Chamar pegou na estrela, eu quero ter isso quando chegar no céu. Eu quero, assim, eu falo em tom de brincadeira, mas com um certo desejo de verdade. Eu falo que no céu deve ter um cinema, não como esses que você já foi, mas um 3D que você vai sentar lá e você vai estar na cena do acontecimento. Irmão, nós vamos ter a eternidade. Eu vou perguntar para o Senhor, Senhor, eu quero ver como que foi esse dia aqui, que Samar pulou no meio da terra e
assim, olha lá para você ver. E eu vou falar, é assim também que nós fizemos a novatinha, é assim que nós pegamos na espada, é assim que nós defendemos o que o Senhor confiou para nós, é assim que nós somos. Glória! Aleluia! Agora, passo de você. Chamar, o nome chamar, ele pode vir da raiz shmu, que quer dizer nome. Se ele vier da raiz shmu, chamar significa renome, ou fama. Sabe quando alguém fala assim, ó, eu sou da igreja, aquela igreja lá da Varginha, a igreja do pastor César. Irmão, eu sei, nós sabemos que o nome do nosso pastor é conhecido na cidade, não só pelo trabalho que ele exerce na igreja, mas nós sabemos disso, pelo trabalho que ele exerce na prefeitura, pelo programa que ele veio, que foi um sucesso nessa cidade. Então, por quê? Deus já fez o nome dele. E eu profetizo que Deus vai fazer o seu nome correr em fama sobre essa cidade. Glória a Deus. Irmãos, eu fico imaginando a fama desse homem, o nome dele é fama, famoso, é renome. E chamar pode também vir da raiz chamar. Chamar quer dizer ouvir, obedecer. Agora, irmãos, se nós fizermos uma junção desse nome, podemos dizer que a tradução do nome dele seria o famoso que obedece. Irmãos, obedeça a palavra de Deus, sabe por quê? Porque quando você obedece, ele confia na sua mão a espada. Obedeça a palavra de Deus. Agora vem o mais interessante aqui, meu irmão. Você ouviu no primeiro mês de janeiro, Yosef Bachulet. Você ouviu no mês de fevereiro, o Eleazar. Você ouviu no mês de março, o chamar. E agora você ouviu o que eles fizeram. Pastor, mas o tempo do Senhor não é oportunidade? É. Eu estou falando para você de oportunidade. Olha a oportunidade que eles tiveram. E eu vou partir e começar o encerramento. Estudo que está escrito na Bíblia, no mesmo capítulo, no versículo 14 e 15. Presta atenção, olha para mim. Estava então Davi num lugar forte. É Jerusalém, tá? Estava então Davi num lugar forte. E a guarnição dos filisteus estava então em Belém. Irmão, ninguém sabe como os filisteus tomaram Belém. Eu procurei informações com o Rabi. Ele falou assim, ó, não se sabe, não há nenhum estudo rabínico que diz como que os filisteus tomaram Belém, né, nesse contexto aqui. Mas os filisteus estavam em Belém. E Davi estava em Jerusalém. Sabe quantos quilômetros está de Belém em Jerusalém? 13 quilômetros. 10 a 13 quilômetros. Davi em Jerusalém. Os filisteus em Belém. Agora escuta o versículo 15. E teve Davi um desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Davi estava em Jerusalém e ele fala assim: quem me dera. Não deveria estar calor, não é mesmo? Alguns dias atrás nós fomos na Embel e passamos na vila onde a minha avó morou. Nós crescemos ali na Vila do Morro, chamada Vila do Morro, e nós fomos até uma mina d'água que jorrava 24 horas por dia. Pastor, jorrava, ela secou. Não sei como, mas ela secou. E aí eu me lembro muito bem quantas vezes aquela mina d'água matou minha sede. Eu fico imaginando Davi agora no final da vida, já por volta dos seus 100 anos de idade, porque Davi morre com 120, não é isso? E Davi agora, diante dos seus valentes, ele fala assim: quem dera beber da água da cisterna que está na porta de Belém. Agora escuta isso, irmão. É que a oportunidade que Deus está colocando na nossa frente. Versículo 16. Então, aqueles três, quais três? Yosef, Bachulet, Eleazar, Shumá. Então aqueles três, olha só, romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Renato, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo isso, quando eu conto isso,
Todo mundo acha que esses 3 valentes aqui eram jovens de 30, 40 anos. Mas se eles estavam em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 22, na caverna de Adulão, eles tinham o quê? A mesma idade de Davi. Porque Davi, ele é ungido por volta dos 17 anos, mas ele só assume o reinado com 30 anos. Por isso Davi é um protótipo de Jesus. Jesus começa o ministério dele com quantos anos? 30. Então Davi, quando ele vai assumir 30 anos, quando Davi está na caverna de Adulão, ele ainda não tinha assumido o reinado de Israel. Ele corre na caverna de Adulão e chega a 400 homens. Esses 400 homens, entre esses 400 homens, estavam esses 3 que eu falei para você. Então, basicamente, Yosef, Bachuné, Eleazar e Chamá tinham perto dos 100 anos de idade. Oh, meu Deus. E Davi falou assim: quem me dera beber da água que está lá em Belém. E esses homens saíram e falaram assim: não, nós vamos trazer água para o rei, porque essa é a nossa oportunidade de agradarmos o rei. Deus vai colocar na sua mão esse ano a oportunidade de agradar o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Velhinho. E tem gente aí, irmão, da flor da idade, nem fez 80 anos ainda, falou: não, já não aguento mais, não aguento, pastor. Eu não aguento ir no domingo, segunda, terça e quarta, 4 dias, pastor. Não dá para ir só domingo e abençoar o ano inteiro? Preguiçoso! Preguiçoso! Aí quando chegar a luta, irmão, quando chegar o ano que vem, corre para nós, corre para o pastor, ora para mim, pastor, lá em casa está uma luta, está acontecendo. Não! Aí a gente não vai falar, porque por sermos cultos, homens de Deus, mas a vontade é falar assim: irmão, aonde que você estava quando nós oramos e abençoamos o mês de janeiro, fevereiro e março? Aonde você estava, irmão, quando nós profetizamos sobre o mês de janeiro, fevereiro e março? Por isso eu profetizo na sua vida, irmão: você vai vencer. Jesus está contigo. Olha só, um desejo de Davi. Pergunta para Deus qual é o desejo de Deus. Talvez para você é um, para mim é outro, eu não sei. Mas o importante é que Deus revele para nós o desejo do coração do rei. Glória a Deus. Olha a oportunidade desses homens. Opa, Samar, você escutou? Eleazar, rapaz, o homem quer água. Agora deixa eu falar para você: 13 quilômetros. De Jerusalém até Belém. Por que Davi lembra de Belém? Belém é a cidade natal de Davi. Davi nasceu e cresceu em Belém. Quando Golias está afrontando no vale de Sicor, me corrija se estiver errado, acho que o vale da guerra entre Israel e Filisteus é vale de Sicor. E quando Golias está afrontando, Davi está em Belém. Davi está em Belém, ele pega, como disse o pastor, as marmitas, né? O queijo, o bolo, o pão, põe nas costas e vai até o vale de Sicor. 24 quilômetros. Irmãos, um jovem apacentando as ovelhas, cheirando o esterco de ovelha, cheirando o hino de ovelha, porque quem mexe no curral sabe que o retireiro sempre cheira o esterco de vaca. Esterco não cheira? Cheira. Meu sogro foi retireiro, eu ia lá, o Gustavo trabalhava no retiro do meu sogro lá, a gente saía de lá cheio de cocô de vaca. Agora fica imaginando Davi. O que é, pai? Davi corre lá no vale de Sicor, leva essa comida para eles lá. E Davi não dá tempo. Ele tem pressa. O pai tem pressa. Davi pega 24 quilômetros, correndo. Ele para um pouquinho, não sei se ele bebeu água, onde ele bebeu, mas Davi agora está lembrando da água que está lá em Belém. Ele está lembrando da sua terra natal. Ele está lembrando da onde ele cresceu. E Davi fala assim: ai, meu Deus! Quem me dera beber um pouquinho da água que está lá na cisterna, na entrada de Belém. Eu fico imaginando o Yosef Bachuné falando assim: eu vou trazer essa água para o rei. E os outros dois falam também: eu vou contigo. Nós vamos juntos. Irmão, vamos juntos. Quem está comigo nessa peleja? Quem está com o pastor nessa peleja? Quem está com a igreja nessa peleja? Tem alguém que está conosco aqui nessa noite? Então deixa eu falar uma coisa para você. Você vai sair, vai voltar.
sua vida. O mês de janeiro, fevereiro e março vai ser diferenciado, porque Deus vai manifestar a presença dele. Glória a Deus. Eu creio. Vamos. E a Bíblia vai dizer que eles foram lá. Olha só, irmão, a Bíblia ela é assim mesmo, tá? A Bíblia vai dizer que eles foram, porque a fala que já voltaram. Agora, veja bem, 13 quilômetros, água fresquinha da cisterna. Ele falou assim, olha a estratégia. A Bíblia não vai citar isso, a Bíblia não cita isso, mas é óbvio. É óbvio. Peraí, né? Se nós vamos buscar alguém, nós vamos trazer aonde? Ó, vamos arrumar um alforje, um lugar, um recipiente, que nós possamos trazer a água, e a água tem que vir rápido, hein? Por quê? Para não chegar quente aqui. Que quer tanto buscar água na fonte, chegar quente, não, vamos trazer água fresca por aí. Então arrumar, olha só a estratégia, vamos. Eles vão, irmãos, os filisteus estavam, agora escuta isso aqui, ó. Olha o que eu li para você. Então aqueles 3 valentes romperam. A palavra hebraica aqui quer dizer fender, rachar no meio. Vamos, irmão, você vai romper os seus inimigos, você vai romper os seus obstáculos. Irmãos, janeiro, fevereiro e março vai ser o ano que você vai romper no ministério, você vai romper na sua vida, eu vou romper, eu creio nisso, eu estou dizendo, eu vou romper na minha vida, eu vou romper os obstáculos, eu vou romper os problemas, sabe por quê? Porque Deus está comigo, mas não despreze as estratégias do Senhor. Glória a Deus. Eles racham o acampamento dos filisteus no meio, o objetivo deles era a água do rei. Que oportunidade maravilhosa Deus está te dando hoje. Que oportunidade maravilhosa Deus vai colocar na sua mão nos meses de janeiro, fevereiro e março. Que oportunidade linda o Senhor está separando hoje para você. Para você orar aqui, Senhor. Eu quero a minha oportunidade. Ele vai mostrar para você, você vai abraçar. Glória a Deus. Para encerrar, ele chega com a água, entrega para Davi, né? Talvez num recipiente apropriado aqueles dias, e Davi não bebe a água. A Bíblia vai dizer que Davi derramou a água. Pastor, mas que seco. Não, irmão. Escuta o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Davi falou assim, eu beber da água que vocês quase morreram, que quase custou a vida de vocês? Não, eu não sou digno disso, mas o meu Deus é. E Davi deu para Deus, não para ele deu para o Senhor a água que aqueles homens foram buscar. E com Deus vai levantar aqui homens e mulheres valentes que vão abraçar a oportunidade para vencer e romper os meses que vêm. Acredito? Olha, amor, uma pessoa do seu lado diga assim, tu és valente, meu. Tu és valente, você é valente. Tu és valente. Renato, você é valente. Você é valente. Vocês são valentes. Talvez não sou doce, você é valente. Estou vendo, pastora Cláudia, a senhora é uma mulher valente. Davi, eu admiro a sua valentia. Pastor, somos valentes em nome de Jesus. Amém, irmão? Tem valente aqui nessa noite? Tem homens e mulheres valentes aqui nessa noite? Tem pessoas que vão pagar o preço para buscar a água e saciar o desejo do rei aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que toma posse dessa palavra e vai sair daqui como um valente de Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Você pode dar uma salva de palmas. A palavra de Deus ministrada de uma forma simples e poderosa.